Paz de Deus a todos os irmãos, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa aula de livros poéticos. Meu nome é Jonatas, né? Vou ser o professor de vocês dessa matéria. Você já ouviu falar de livros poéticos? Se sim, sabe o nome de algum deles? Ou se não, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então para os slides. Aqui, ó. Aqui tem alguns exemplos dos livros poéticos. Você pode me acompanhar na leitura. Ó, os Salmos, livros poéticos, Jó e os Provérbios. Eles constam aí na Bíblia hebraica e formam um grupo à parte, com a denominação de livros poéticos, é o que a gente está vendo aqui. No uso comum, cristão e moderno, porém acrescentam-se-lhes também o Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E é frequente entre os estudiosos gregos, bem como entre os autores modernos, estender a todos o nome de livros poéticos. Então, tanto pelos rabinos, né, pelos estudiosos do Antigo Testamento, ou também a igreja primitiva e os teólogos, todos eles consistem, né, nessa questão de livros poéticos, de esse conjunto de livros que a gente observou aí, de dar o nome a eles de livros poéticos. Tá bom, irmãos? Então, dá uma olhadinha aí, já vai decorando. Quem sabe vai cair na prova, hein? Quais são os livros poéticos? Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. É só ficar observando aí. Então vamos lá. Qual é o gênero literário dos livros que vamos estudar? É importantíssimo a gente observar aqui qual é o gênero literário dos livros. Por quê? Porque existem vários gêneros literários. O que é um gênero literário? É o modelo ali do texto, é como o texto vai ser escrito. Se vocês repararem, uma carta, ela tem ali a função de informar, de trazer notícia, de falar com a pessoa. Se vocês pegarem aí um texto científico ou um texto num recorte de um jornal, vocês vão entender ali que também é uma questão de informar, só que de uma maneira mais séria, mais ampla, né? Se você pega um gibi, né, um mangá ou algo do tipo para se ler, você também vai observar que é uma maneira, é um tipo de gênero aí para se fazer a leitura. Mas qual é o gênero literário dos livros aqui que a gente vamos estudar? Qual é o gênero? É o gênero aqui poético, pessoal. O que quer dizer aí poético, né? Ele é a própria poesia. Aqui, ó, no número 2, a gente já vai ver que tem a poesia, que tem qualidades, atmosfera, encanto ou características da poesia, que produz inspiração, que é inspirador, é interessante. Então, todas as vezes que você for fazer a leitura de um desses livros poéticos, você tem que ter aí na sua cabeça que é um gênero que vai trabalhar poesias. Então, a gente vai conversar aqui ao longo dessa aula da diferença de como fazer a leitura desses textos. O paralelismo, apesar de ser uma palavra aí um pouco complicada, né? Pode ser que não está no dia a dia dos irmãos, dos colegas, essa palavra, mas ela é constante no livro aí, nesses livros poetas, né, que trazem a poesia, nesses livros, perdão, não livros poetas, mas livros escritos esses livros escritos dentro do gênero
literário da poesia. Então, o que é paralelismo? É amplo, tá? Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui do que é paralelismo dentro ali do contexto da poesia, dentro dos livros aí hebraicos poéticos, tá bom? Em 1865, a abrangência, né, e a relevância do paralelismo, definindo como um processo de criação e um conceito estético, para vocês aqui observarem que estudiosos do mundo todo, eles falam e argumentam sobre a questão do paralelismo. E o paralelismo ele não está só nas poesias hebraicas, mas também é usado em várias outras poesias, em vários outros autores aí. Eles, por que não dizer, copiam essa ideia do paralelismo que a gente já vê tão antiga na Bíblia, né? Paralelismo designa, numa primeira fase, a estrutura prosódica constituída pelas relações de semelhança e de diferença que todos os elementos constitutivos do verso, ritmo, metro, rima e etc. Então, o que você vai observar na leitura desses livros poéticos? Você vai encontrar em suas leituras textos que são músicas, ou seja, a escrita misturado ali com o ritmo está dentro do paralelismo, né? Um bom exemplo desse, o livro de Salmos está recheado, né, de letras de músicas que foram inspiradas aí por Deus. Metro fala para a questão de medida, altura, você vai encontrar essa questão do paralelismo. Rima também, você vai encontrar, apesar que a rima nas poesias hebraicas não tem assim um costume tão grande, mínimo, né? A rima nas poesias hebraicas, mas você encontra. E etc. também, né? Que aí vem a criatividade, e é interessante a gente observar Deus usando ali, né? Inspirando, trazendo a sua verdade, e também usando o conhecimento do poeta, né? O conhecimento do autor. Então, ele vai trazendo essa questão, usando essa linguagem, né? Deus usando, então, cada autor com sua maneira de falar, com sua maneira de se expressar. Deus usa essa maneira, alguns com mais sabedoria, outros nem tanto, mas a questão da ideia da poesia fluindo na questão de arte. Se você quer entender poesia, entender o paralelismo aí, é só pensar em arte, é só pensar em questão de cultura, elementos que a gente vai observar, né? Muitos desses textos traz a cultura, mostrando um pouquinho do dia a dia ali deles, de como eles viviam, a plantação, pastor de ovelha. Eles trazem esse contexto para dentro da poesia e então traz verdades ali acerca de Deus. Ainda assim, falando do paralelismo, o que caracteriza toda a poesia hebraica é o chamado paralelismo, o que a gente acabou de falar. Essa palavrinha é bem importante na hora da gente interpretar aí a questão da poesia hebraica. Ordinariamente, o verso compõe-se de dois membros ou hemísticos, que repetem ideias e palavras que se correspondem quanto ao sentismo. Paralelismo sinônimico. Como, por exemplo, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o santuário de Deus, e Israel o seu domínio. Paralelismo, a própria palavra já diz,
é traçar um paralelo no texto, e muitas das vezes ele vai te trazer duas informações. No caso aqui, Israel saindo do Egito, né, e a casa de Jacó, do meio de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o santuário de Deus. Então ele traz duas informações, né, ou às vezes até mais, ao mesmo tempo no texto. Ao mesmo tempo, e te dá uma explicação mais ampla, com mais informações, né? O paralelismo, ele muitas das vezes vai usar duas informações no mesmo texto para trazer para você essa questão da interpretação. Eu vi alguns comentários de pessoas que estudam essa questão, tanto da língua portuguesa como a questão da poesia em si, a importância do paralelismo e como faz fluir melhor a leitura, né? A imaginação ali no texto é algo que as escolas estão trabalhando muito hoje também para mostrar a importância desse gênero literário, da questão da interpretação de texto. Eu sei que está um pouquinho assim, algumas palavras complicadas, alguns nomes complicados, mas não tem como a gente já ir para os livros sem que antes a gente converse um pouquinho aqui sobre como interpretar estes livros, tá bom? Ainda assim, olha essa palavrinha aí de novo. Eita, paralelismo. Agora aqui a gente vai observar algumas formas de paralelismo, tá? Outra forma de paralelismo é paralelismo antitético, que destaca o mesmo conceito por meio de contrastes. Como, por exemplo, um filho sábio é a alegria de seu pai, porém um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, tá vendo aqui que ele compara dois filhos. O filho sábio, né, que vai trazer alegria ao seu pai, e o filho insensato, que vai trazer tristeza à sua mãe, né? Vai trazer também tristeza ao pai, mas ele traz esse jogo de palavras, é interessante, né, irmãos? Ele pega, claro que quando ele fala pai aqui, ele está representando, ele está se referindo à família toda, pai, mãe, e quando ele fala mãe aqui também, ele fala para se referir à família toda. Só que o autor, ele faz esse paralelo, ele coloca esses dois exemplos justamente para a gente fazer essa comparação, né? Vejam aí vocês como é interessante a gente observar o paralelismo nas poesias hebraicas. Legal, né? E você vai observar que tem bastante nos livros, né, poéticos. Olha aqui, ó, o segundo hemístico não é, às vezes, a repetição, e sim o complemento do primeiro. Lembrando que paralelismo também é repetição, às vezes. Tá? Mas aqui, nesse sentido, né, no hemístico, nesse sentido, ele não vai usar repetições. Paralelismo sintético ou progressivo, como, por exemplo, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me do seu santo monte. Né? Então, ele não trouxe aqui uma repetição. Ele não usou essa questão da repetição, mas ele traz aqui duas informações contidas no mesmo texto. Espero que os irmãos entendam isso. Ó, com a minha voz clamei ao Senhor. Pronto. E ele ouviu-me do seu santo monte. São informações que estão aí no texto que vem nesse paralelo, que é interessante, essa questão da poesia. A criatividade também, né, do autor é bem interessante, bem legal. Com a minha voz clamei ao Senhor. Né, ele poderia falar de uma maneira mais técnica. Claro que a gente sabe que para ele clamar, ele teria que usar a voz, mas é legal quando ele usa esse jogo de palavras e fala, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz. E ele ouviu-me do seu santo monte.
do seu santo monte. Olha quanta informação. Então, irmãos, eu costumo dizer que não é fácil, né? Você que prega, se você escolher um Salmos ou alguma parte de algum desses livros, né? Eu ia falar capítulo, só que Salmos a estrutura é diferente. Mas se você usar algum texto destes livros, você vai ter que estudar um pouquinho sobre isso, essa questão de como interpretar, né, esses livros. Não tem como a gente fugir disso. Então, aqui é um exemplo bem interessante, que a gente não pode aqui levar ao pé da letra, e muitas pessoas caem no erro aí de interpretação porque levam ao pé da letra. O que está escrito aqui, está escrito e pronto, acabou. Esses livros você tem que tomar cuidado. Claro que quando você usa essa questão de literal mesmo, não é só nesses livros que você vai ter um problema, né? Nos profetas e também Apocalipse você pode ter um grande problema, né? Que vai... tem gente que acredita que Apocalipse é totalmente literal. É um dragão que vai vir do céu e depois vai isso e aquilo. De uma maneira totalmente literal. Então, vai trazer alguns, né, perigos aí para a gente interpretar. Fica complicado. É difícil. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês dessa questão de não levar ao pé da letra. Olha esse versículo bem interessante. Desperta, Senhor, por que dormes? Opa! Então quer dizer que Deus dorme. Não, como assim, pastor Jonas? É o que está escrito aí. Não é o que está escrito aí? Lê de novo. Vou conferir aqui na minha Bíblia. Deve ser uma questão de tradução. Vai lá para você ver. Desperta, Senhor, por que dormes? Olha só. O pessoal fala que Deus não dorme, né? Outros versículos também que a gente observa na vida, que Deus é totalmente ali, não tem as mesmas necessidades que nós não tem necessidade alguma, na verdade, porque nós somos seres humanos. Mas olha aí o versículo falando: desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, Deus lá, desperta do sono, Senhor. Não nos rejeites para sempre. Olha isso, desperta, Senhor. É claro que o salmista aqui, ele não está se referindo que Deus dorme. Porque, irmãos, Deus não é como nós, não é um ser humano que precisa descansar. Deus não dorme. Só que por que ele está falando, ele está usando essa expressão? Por que dorme, Senhor? Por quê? Para colocar ali no gênero literário, né, essa questão da interpretação, da poesia, ela brinca com essas questões, né? Ela coloca, muitas das vezes, palavras que você tem que observar para ver qual que é o real sentido. A gente vê em outras passagens que Deus não dorme, só que aqui está falando que dorme. Por quê? Porque é uma maneira da poesia. É porque o salmista está tentando se expressar falando assim: Senhor, o Senhor está demorando para atender. Não nos rejeite para sempre. Levante, Senhor, não demore, atende, né, o nosso clamor nesse sentido. Então, observa aí como é complicado se a gente levar aí ao pé da letra. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai fazer aquele início, né? Eu já vou mandar no grupo aí para vocês sobre a questão aqui da apostila. Então aí, você vai abrir esse documento. Nós estamos aqui no formato PDF, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, curso básico em teologia, livros poéticos. Então,
qual é o conceito geral aqui, ó, do livro de Jó? Observa aqui vocês, ó, livro de Jó, esboço do livro, né? Aqui, bonitinho, olha lá, ó. A intro, ó, aqui, ó, livro de Jó, introdução, a historicidade do livro, o texto, a unidade do texto, a autoria. A autoria aqui também é interessante. Irmãos, eu vou usar aqui um comentário da Bíblia Shed para falar para vocês sobre o autor do livro de Jó, tá? Vai ser o primeiro livro que a gente vai comentar. O autor do livro de Jó. O livro de Jó não nos fornece qualquer indicação segura sobre sua autoria ou sobre o tempo de sua composição. Embora muitos estudiosos hoje em dia falem sobre uma autoria exílica ou pós-exílica, tradicionalmente a data tem sido atribuída aos tempos patriarcais, né? Ou aos dias de Salomão. Então, sobre a autoria, aqui também a gente não vai ter tanta informação. Sobre a data do livro também, a gente não vai saber aí ao certo. Eu acredito aí, né, na tradição aí, nas informações, que é um livro aí mais antigo da Bíblia, ou que foi o livro escrito mais antigo. Então a gente começa a observar que é uma história contada aí. Alguns vão dizer que foi Salomão que escreveu, outros Moisés, e por aí vai. Mas vale uma pesquisa sua aí para você entender um pouquinho sobre a autoria. Vamos lá, agora o esboço, né? Ele tem um lugar aqui no cânon, né? Ele é um livro inspirado e está dentro de todos os livros ali. Então, você folheando aqui o livro de Jó, aquela história, né, que a gente tanto conhece, que o pessoal sempre diz aí, que é a provação de Satanás, né? Satanás vai até Deus ali, né, questionando, seu servo Jó, ele só é firme ali porque não tem, ele não sofre, não acontece nada ali com ele, isso e aquilo. E aí Deus acaba, então, permitindo o sofrimento. Aqui, ó. Força o sofrimento. O livro de Jó, irmãos, é interessantíssimo, porque essa questão do sofrimento talvez seja uma resposta, né? Muitos querem entender o sofrimento. Muitos olham para a questão do sofrimento e eles querem resolver o sofrimento. Jó teve algumas tentativas, depois a gente vai falar um pouquinho disso também na próxima aula, ele queria entender o sofrimento. E na cabeça dele, se ele entender o sofrimento, poderia fazer passar, e Deus fala com ele, né, falando que não adianta ele entender o sofrimento. Então, o sofrimento é algo que filósofos discutem até hoje. Vários debates são levantados acerca disso. Por que sofremos? Por que existe a tristeza? E a gente vai observando aqui no livro de Jó que, às vezes, esse caminho que você quer ter para entender o sofrimento, isso não será a resposta para você ter a resposta do porquê esse sofrimento, não vai te ajudar a você passar por ele, né? Tá, eu estou sofrendo porque
não soube usar o cartão de crédito e foi acumulando, e hoje eu estou desse jeito. Estou sofrendo porque tive uma má alimentação lá atrás, e hoje estou colhendo aquilo que eu plantei, né? Então, assim, somente conhecer, claro, se você tiver estrutura para conhecer o porquê que você está sofrendo, é interessante, mas não vai resolver o seu problema. Aqui, Jó, ele é um bom exemplo dessa questão do sofrimento, porque ele vai passando por aquelas situações ali e Deus permitiu. O que vem antes do sofrimento é a gente entender que Deus permitiu. Todo cristão ele tem que olhar para essa questão da luta, da dificuldade e ter uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão bíblica, né? Claro que essa cosmovisão, essa ideia de enfrentar o sofrimento é saber que um dia essa alegria que você vai ter, vai ter será completa, que você vai estar com Cristo Jesus eternamente e ali sem pecado, sem tristeza alguma, viveremos com Ele eternamente. A gente conversou um pouquinho na igreja esses dias, né? Estava pregando o livro de Atos dos Apóstolos e estava falando ali sobre o debate da filosofia da época, falando dessa questão, né? Que alguns filósofos ali da época eles olhavam para o sofrimento, né? E não ficavam tristes com aquilo. Eu perdi um ente querido, eu perdi a minha mãe morreu, pai, vó, tio. Não, eu não vou ficar triste. Por que eu não vou ficar triste? Porque isso é circunstância da vida. Essa já era uma certeza. Então, até que Paulo combate eles ali também, né? Falando dessa questão. A gente pode ficar triste, pode ficar alegre, feliz, sentimentos, pode ter sentimentos. Isso não é pecado ter sentimentos, desde que esses sentimentos não estejam em primeiro lugar ou controle completamente a nossa vida, né? Então é interessante. Porque eu passo por lutas, por dificuldade. Você pode ter certeza, toda prova que você passar, toda dificuldade que você passar, sua sabedoria vai aumentar. Você cresce mais, você fica mais pronto nas lutas e nas provas do que na ausência delas. A pessoa ela vai amadurecer, né? Qual é o pai que hoje olha para o filho aconselhando ele, eu já passei por isso, tal, isso e aquilo, e o filho hoje não dá valor, muitas das vezes, pelo que o pai fala. Só que quando o filho crescer e se tornar pai, então ele vai entender que aquilo que o pai dele falava lá atrás é verdade, é interessante, são conselhos. Então, o livro de Jó, essa pequena introdução que a gente está fazendo, traz um pouco dessa questão desse sentido, né? Da gente entender acerca do sofrimento, acerca da fé, que Deus é justo e os seus relacionamentos ali com seus amigos. Então, é bem interessante. Aqui, por que os crentes sofrem? Né? São diversas as razões por que os crentes sofrem. Os crentes enfrentam ataques do diabo. Sim, também se for a permissão de Deus, né? Acho muito difícil, acho que quase que impossível, né? Deus permitir algo como permitiu na vida de Jó. Lembrando aqui, irmãos, se vocês quiserem anotar, eu defendo que a igreja primitiva, o que
a teologia não atual, mas a teologia reformada e por aí vai, defendendo que Jó é um personagem que existiu de fato, que Jó existiu e é um personagem real. Ele não é uma ficção. Alguns, né, teólogos defendem que Jó só foi uma parábola. Jó foi uma parábola contada com lições e aprendizados. Eu não creio assim, acredito que Jó existiu de fato. Esse livro de Jó não é assim, né, só uma parábola, apesar de ter esse gênero literário da poesia, existiu de fato e são questões ali verídicas. Tá bom, irmãos? Assim como eu acredito também que as parábolas lá no Novo Testamento todas aconteceram. Eita, o pastor Jonas está falando aí, não concordo, não tem problema, concordando, discordando. É que eu não acredito que na Bíblia tenha aquela famosa frase, né, história de carochinha. Acho que Jesus não contou nenhuma história que foi inventada. Ele usou, se apoderou de histórias e exemplos que existiam. Mas Jesus contou parábolas que eram da época, mas se ele contou essas parábolas, essas histórias da época, de fato aconteceram. Pessoas, por exemplo, que defendem que o inferno não existe, quando a gente vai falar da parábola ali, né, do rico ali, e o que foi para o inferno, e o que foi para o céu, tal, eles falam que ali é só uma parábola, não é porque... Então, eu sou contra essa ideia. Para mim, se foi usado no Novo Testamento, ou também aqui em Jó, todas essas histórias são verídicas e aconteceram. Qualquer coisa dá para a gente conversar um pouquinho no debate da terça-feira. Só você anotar aí que a gente conversa um pouquinho na terça-feira. Tá bom, irmãos? Continuando aqui, irmãos, são diversas as razões por que os crentes sofrem, né? Mais uma vez aqui, Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo isso aqui, provavelmente não, mas a apostila vai ser liberada para vocês aí ainda hoje, né? Quando vocês estiverem assistindo este vídeo, a apostila já vai ter chegado já. Então, só para vocês aí observarem. Também no livro de Jó, o relacionamento de Deus com o sofrimento do crente. Interessante também da gente observar. Vitória sobre o sofrimento pessoal. A morte com resultado do pecado e a morte física do crente. Então, esse aqui, de acordo com a apostila, o esboço, eu também mesclei aqui com o esboço da Bíblia Shed sobre o livro de Jó. Agora vamos falar um pouquinho do livro de Salmos. Olha aí o esboço do livro de Salmos. A gente pode aí fazer o esboço do livro de Salmos aí, lembrando que Salmos, a maioria dos seus salmos, eles são voltados à música. Lembra de novo lá a palavrinha que a gente usou? Paralelismo? Então, nessa questão de gênero musical, né? Quase que a maioria. Então, vamos ver aqui. O livro dos Salmos, esboço do livro. Abordagem introdutória. Os títulos aqui. Classificação dos Salmos. A gente vai ver isso aqui na próxima aula também. A data dos Salmos. Alguns a gente vai achar a data, outros não, né? Uso litúrgico. Uso dos cânticos dentro dos cultos, né? Dentro dessa questão da adoração
dentro do tabernáculo, do templo, e também que a gente pode usar nos dias de hoje, porque o sentido do culto não mudou. O sentido do culto é cristocêntrico, apontando apenas para Cristo, e é você entregar, e não ir com a cabeça, eu vou para a igreja para receber. Isso não existe. Contribuições para a teologia bíblica, pontos salientes aqui. A importância do louvor. Então, você quer montar um estudo para a sua igreja? O que você pode aí utilizar no livro de Salmos? Você pode aí falar com os irmãos sobre a importância do louvor, a importância do elogiar a Deus. Lembrando que louvor aí significa elogio. Então, como elogiar a Deus? Você pode aí falar do método aí dos louvores, né? Usando a mesma estrutura. Motivos para louvar a Deus. Muitas das vezes aqui, eu já ouvi isso, né? Mas, eu agradeço a Deus, e aí chega os primeiros 5 minutos de oração, aí já não consigo mais. Se você lê o livro de Salmos, isso vai te dar uma amplitude, isso vai trazer para você essa questão aí de motivos para louvar a Deus. Aqui a esperança bíblica do crente. Legal também. A base da esperança do crente. Lembrando que essa aqui é a apostila, tá, irmãos? Vai estar aí na mão de vocês, e vocês, cada título desse que você achar interessante, é só você ir na página, você ler, fazer a leitura dela, né? Espero que vocês possam ler a apostila inteira, né? Porque tem muita coisa aqui interessante. Atributos exclusivos de Deus. Quais são os atributos exclusivos de Deus? A gente pode usar também o livro de Salmos para falar sobre isso. Atributos morais de Deus, né? Então, é só você ir lá. O que faz parte, o que tem no Senhor, quais são seus atributos, atributos morais exclusivos. Deus é amor, Deus é justiça. Então, toda essa bagagem teológica, o livro de Salmos, ele traz, de fato, a questão aqui maravilhosa para a gente aqui. Agora a gente vai para o livro de Provérbios, tá, irmãos? Livro de Provérbios aqui. Esboço do livro. Estou fazendo aqui primeiro, mostrando aqui o esboço dos livros, depois a gente vai pegar aí, nem que for metade de uma aula, para falar um pouquinho de cada livro. Aí a gente vai fazer uma aula só falando de cada livro. Essa aula aqui, ela é dividida de algumas questões de como interpretar, né? Hipérbolo, paralelismo, e essa questão como interpretar. Não quis entrar muito a fundo nessa questão literária, mas só para dar uma ideia, né? Usando aí o paralelismo para dar uma ideia que a gente pode observar aí essa estrutura, né? Achar aí nas poesias hebraicas, tá? O livro de Provérbios, aqui, ó, fala da autoria deles aí, então, Salomão, né? Os sábios, os homens de Ezequias, Agur, filho de Jaque, e rei Lemuel. Aí são a questão aí dos autores. Lembrando que Provérbios, ele é um livro assim voltado à sabedoria. Então, você quer conselhos para a sua vida, acerca do dia a dia, ele dá assim muitos conselhos. Então, traz uma sabedoria incrível, né? Eu vejo cristãos muitas das vezes comentando ou falando de provérbio chinês, né? Que é uma mesma estrutura, assim, provérbios de sabedoria, de conselho. Só que, irmãos, Provérbios, além de ser um livro de sabedoria, ele é inspirado por Deus. Então, quer ler essa questão de sabedoria? Não deixe de ler Provérbios,
os livros poéticos aqui. Não deixe de ler. Aqui, mensagem relevante, o uso do livro de Provérbios. Vamos agora para o livro de Eclesiastes, né? Que também é um dos livros aí poéticos, também falando de sabedoria, livro de Eclesiastes. Quer saber da importância do título? Olha aí, aqui, ó, onde fica aí a página certinho, o tópico, para você ir lá. A autoria do livro de Eclesiastes, mais para frente a gente vai falar sobre isso, como interpretar, né, a organização, reflexões acerca do livro de Provérbios, as perguntas retóricas, a linguagem descritiva, contribuições para a teologia bíblica, isso aqui é bem legal, ó, a liberdade divina e os limites da sabedoria, enfrentando as realidades da vida. Existem situações que muitas das vezes esses livros citam, né? A situação do dia a dia dentro do casamento, dentro do pai que quer aconselhar o filho, dentro da questão de marido e mulher, de como se comportar no serviço. Existem essas questões. É claro que o objetivo principal de todo livro da Bíblia tem que ser Cristo. Esse é o objetivo principal. Então, você primeiro, você precisa dessa visão, enxergar Cristo em todos os livros. Enxergando Cristo em todos os livros, aí sim você pode usar essas informações para servir, né? Para sustentar a sua argumentação, para falar um pouco mais aí acerca do Evangelho. Claro que, então quer dizer que trabalhar não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus? Sim, tem. Você vai observar nesses livros que trabalhar, fazer o seu melhor, como a gente comentou na igreja, lá na oração, fazer o seu melhor, ser um bom funcionário, glorificar a Deus através de sua profissão, né? Como o jovem que perguntou para Lutero, como que eu posso servir a Deus? Eu vou largar tudo aqui e vou para missões. Aí Lutero falou, não, só você continuar fazendo o que você faz. O que você faz? Eu sou sapateiro, então faça o melhor sapato que você possa fazer e vender a preço justo, né? E isso vai glorificar a Deus. Então, você observa que tem essa questão também, né, do trabalho, do dia a dia, da família. Então, existe essa preocupação e é assim que a gente tem que interpretar, né? A preparação para o Evangelho, interessante também, né? Se der tempo, pode ser que a gente vai comentando. Propósito do livro, sempre é interessante a gente falar sobre o propósito do livro. A natureza humana, a imagem de Deus. Olha que interessante, mano. Estou grifando aqui para ver se aguça você aí de fazer a leitura dessa apostila. Confesso para os irmãos que eu fiquei com as matérias ali que sobraram. Se fosse para escolher, eu não escolheria livros poéticos, né? Mas, como deixamos ali priorizando para os nossos professores convidados, né? Que, além de ser convidado, ainda a gente vai, né? Deixa eles escolherem. Aí eles escolheram ali. Aí eu fiquei com livros poéticos e estou gostando bastante de relembrar algumas coisas, vendo sobre a questão aí. Componentes da natureza humana, né? E também acerca da natureza que glorifica a Deus. Você vai achar nesses livros também essa linguagem, né? Onde a natureza, quando você olha para a natureza, isso te dá a possibilidade de imaginar como é grande esse nosso Deus,
como é poderoso. E, enfim, chegamos aí no livro de Cantares. Aqui, ó, sugestões de interpretação. Esse livro aqui vai dar um pouquinho de polêmica. Como que eu interpreto o livro de Cantares? O livro fala, né, do noivo e da noiva, praticamente que em todos os seus capítulos, e o relacionamento do noivo e da noiva. E o relacionamento do noivo e da noiva. Então, o que acontece? Alguns interpretam que o noivo é Cristo e a noiva é a igreja, é Israel. Outros interpretam que são conselhos ali para o casamento. É de fato um homem e uma mulher. São conselhos para um homem e uma mulher na vida conjugal. Como que a gente vai interpretar? Qual é a real interpretação? Como eu devo interpretar esse livro, pastor Jonatas? Eu digo para você que quando a gente falar desse livro vai ser bem polêmico. E aí eu vou pedir ajuda aos universitários, aí, aos outros professores. E a gente, então, discute em uma dessas terça-feiras que vão vir acerca dessa ideia. Tudo bem, irmãos? Estamos chegando ao fim dessa aula, né? Onde a gente comentou um pouquinho dentro do esboço aí, você vai ver no slide, dentro do esboço, dos livros poéticos. Livros poéticos. Espero que você entendeu um pouco acerca desse livro. Nas próximas aulas, a gente vai estar já fazendo essa questão, né, continuando sobre os livros. E eu quero fazer um pedido aí para você que está escutando essa aula, como prova, né? Nós somos cristãos aí, só a sua palavra já deveria aí já servir. Então, como prova, ali nessa questão, você vai mandar no grupo ali nosso do WhatsApp, isso mesmo, no nosso grupo do WhatsApp, você vai colocar algo interessante que você escutou aqui nessa aula. Lembrando aos irmãos, evitar que várias pessoas falem a mesma coisa, para que a gente possa conversar um pouquinho mais ali. Tá bom, irmãos? Então, comenta alguma coisa. Eu nunca ouvi falar dessa questão de livros poéticos, essa linguagem poética, tomar cuidado, né, do versículos ali, ou quer comentar sobre o versículo que a gente observou lá, sobre Deus dorme, e essa questão. Então, aí você comenta lá para a gente, tá bom? Quero aqui agradecer todos vocês, e que você possa fazer a leitura da apostila e que possamos estar juntos aí fazendo a obra de Deus. Deus abençoe vocês. Essa é a primeira aula. Espero que, de alguma maneira, eu possa contribuir com o conhecimento de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, irmãos. Paz de Deus. Fiquem com Deus.